Olá, muito bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor do curso de Técnicas Secretariais. Hoje veremos organização de arquivos. A nossa agenda veremos função do arquivo, tipos de arquivo, dicas para organização, tipos de documentos, métodos de arquivamento, tempo de retenção do arquivo e arquivo eletrônico. Dentro das funções do arquivo, nós temos armazenagem, integridade e conservação. Na armazenagem, é efetivamente você guardar o documento, recolher, selecionar, classificar e catalogar os documentos em circulação. Já a integridade, para vocês entenderem a diferença de integridade e conservação, a integridade conserva o documento. Então, quando você tem um estatuto, uma ata, uma nota fiscal, a integridade conserva o documento. A conservação é que conserva o conteúdo do documento. Então, vamos lá, para afirmar, integridade conserva o documento, o estatuto, a ata, a nota fiscal. A conservação conserva o que tem dentro do documento. Então, o arquivo, com a sua função de conservação, ele vai te possibilitar que o que está dentro do documento não seja adulterado, não cair água, café, amassar. Então, essa é a função do arquivo conservação, ok? Mas uma curiosidade. Arquivo, de onde vem? É uma palavra grega e significa documento. Vamos então ao nosso próximo assunto. Nós temos aqui os tipos de arquivo. Os arquivos, eles podem ser classificados como ativo, inativo ou histórico. O ativo é aquele arquivo que você sempre consulta. Já o inativo, muitos chamavam de arquivo morto, mas arquivo morto é uma frase errada para você usar para arquivo. Se é morto, ele deve ser enterrado, não existe mais. E o arquivo que se chamava de arquivo morto, ele está lá porque em algum momento você vai precisar consultá-lo. Então, a forma correta de classificá-lo é como arquivo inativo. E existe também o arquivo histórico, que é aquele que faz parte realmente da história da empresa. Então, é ata de fundação, todos aqueles documentos que mostram como aquela empresa foi constituída. Agora, eu deixei aqui ao lado a classificação de arquivo por idade, porque também pode gerar confusão. Vejam só, na classificação de arquivo por idade, você também tem a palavra ativo e inativo. E mais ou menos o significado parece. Veja só, no ativo, são aqueles documentos que você está sempre consultando, e mais ou menos dos últimos 2 anos. O inativo é aquele que fornece informações ocasionais, que você só vai consultar de vez em quando. Mas existe também a classificação dinâmico. O que é isso? É aquele arquivo que ainda está em formação. Geralmente é aquele do ano corrente, que você ainda não sabe no final como ele ficará, como será a classificação definitiva desse arquivo. Você ainda está formando esse arquivo. Vamos agora ao nosso segundo tópico, sistema de arquivo. O sistema de arquivo ele pode ser centralizado ou descentralizado. Muitas empresas preferem o sistema centralizado. O que é isso? Todos os documentos ficam num único lugar e existe um pessoal especializado para cuidar dessa documentação. Então, quando você necessita de um documento, você solicita a essa pessoa responsável e ela entrega o documento para você. Não é você que tem acesso direto a esse arquivo. O descentralizado é aquele que realmente cada um tem o seu arquivo. Mesmo tendo um arquivo centralizado na empresa,
você acaba também tendo alguns arquivos próximos a você, daqueles documentos que você usa muito. Mas hoje, com essa era digital, a maioria dos documentos também estão no computador, eles são arquivos hoje eletrônicos. Então, muitas vezes, só o arquivo centralizado para guardar aquele documento físico já é suficiente, você não precisa ter outros arquivos ao seu lado. Mas, se houver essa necessidade, você também pode criar esses arquivos. Mas, primeiro, a empresa precisa definir se ela terá o arquivo centralizado ou o descentralizado. Vamos agora ver como deve ser a rotina de um arquivo, para que realmente se consiga manter a integridade, a conservação e a armazenagem corretamente. Primeiro, você precisa ler aquele documento para ver em qual pasta você irá arquivar. Depois, classificar. Aí sim, leu, descobriu o que é aquele documento, então em qual pasta classificaremos. Numerar ou codificar, de acordo com o método que você adotou na sua instituição. Agora, nós veremos em seguida os métodos. Agrupar. Então, o mais correto, você tem, geralmente as pessoas deixam um dia específico da semana para fazer arquivo. Isso acaba sendo mais eficiente, porque você não tem que toda hora estar arquivando um documento. Então, quando você tem ali um monte de arquivo para fazer, você lê cada documento, agrupa em lugares, cada um com a sua classificação, e aí você começa a arquivar. Você precisa verificar se precisa furar o documento, ou se você guarda dentro de pastas. Isso, cada um tem um método diferente para adotar. Veremos agora algumas dicas para a organização do arquivo. É claro que vocês não vão querer que a sua empresa chegue a ficar desse jeito aqui que está na figura, não é verdade? Então, o que a gente precisa fazer para que isso não aconteça? As gavetas, elas, é claro, não devem ficar abarrotadas. Sempre que vocês sentirem que uma pasta tem muito documento, abra-se outras pastas, para que isso não fique um amontoado e acabe gerando o que está acontecendo aqui nessa figura. Dê preferência a plástico, porque se você coloca grampo ou clipes, com o tempo isso pode enferrujar o grampo. O clipes, quando você vai tirar um documento, pode soltar ou pode grampear outro documento junto. Será que alguma vez você passou por essa situação? Procurou um documento que você arquivou direitinho e não achou. Em outra época, você vai pegar um outro documento e descobriu que os dois estavam juntos. Por quê? Na hora da movimentação do arquivo, acabou juntando com aquele clips e você ficou com o documento escondido. Então, para evitar isso, procure usar plásticos. E se precisar grampear, grampeie sempre ao lado superior do papel, para que se precisar, quando você for manusear o documento, seja mais fácil de fazer a leitura do documento. Papéis rasgados devem ser consertados. Então, muitas vezes, hoje, você pode imprimir um outro documento para arquivar. Mas se é um documento original, assinado, não tem como trocá-lo. Então, coloca ali uma fita adesiva discretamente, porque o que vai acontecer se você não fizer isso? Com o manuseio desse documento, ele vai acabar rasgando mais. E quando retirar um documento do arquivo, assinale com quem está esse documento. Será mais fácil de cobrar se a pessoa não devolver. E aqui, só para vocês terem uma ideia da diferença de uma sala organizada e outra não. Lembre-se, uma das atribuições do profissional de secretariado é fazer o arquivo. Então, jamais vamos querer uma sala como essas aqui, né? A gente vai realmente procurar sempre ter uma sala limpa, organizada. Não é quantidade de papel na mesa que mostra o quanto você tem de trabalho. Aquela secretária, aquele secretário eficiente, ele consegue se organizar e deixar tudo guardado para que fique com essa aparência e não essa. Olha aqui mais alguns exemplos para vocês terem uma ideia. Olha a diferença, é o mesmo espaço, só trocaram os arquivos e arquivaram de uma forma organizada. E agora, quais são os tipos de documentos para vocês se familiarizarem na hora de arquivar? Então, um documento ele pode ser oficial, que é um aviso, um convênio, um contrato, um telegrama oficial.
Agora, ele também pode ser empresarial, que é o recibo, o currículo, um projeto, um comunicado. Existem os documentos descartáveis, que são orçamentos, folhetos, quando você usa por algum momento, mas depois você não vai precisar mais dele, porque ele é alterado. Por exemplo, um orçamento, quando você executa aquela tarefa, aquele serviço, aquele orçamento não serve mais. Ele só é uma base para você iniciar o projeto, o trabalho. Depois ele é descartado. E existem os artificiais, que são, por exemplo, mapa, desenho. E quais os tipos de imóveis que você pode usar para fazer o arquivo? Isso tudo arquivo físico, porque depois vamos falar do arquivo eletrônico. Existe o mais tradicional, que é o arquivo vertical, né, que você usa as pastas suspensas. O arquivo horizontal é mais usado em escritórios de engenharia, onde você tem plantas, desenhos, algo grande, então você precisa arquivar nesse tipo aqui. Existe, não muito comum, o rotativo, que é para pastas Z. Mas geralmente hoje a gente coloca as pastas Z em prateleiras. E o mais moderno, né, eficiente, que é o arquivo deslizante. Qual a vantagem desse tipo de arquivo? Primeiro, ele pode economizar até 70% de espaço. Então hoje o espaço é uma coisa muito importante dentro da empresa. Hoje cada vez mais os escritórios se concentram em espaços menores. Então, o arquivo pode ocupar um espaço muito grande da empresa e pode encarecer até os custos dessa empresa. Esse arquivo, ele fechado, ele só ocupa 30% do que esse tipo de arquivo aqui ocuparia. E aí, quando você precisa usar, você abre cada compartimento. Então, esse, com certeza, se a empresa tiver a possibilidade de comprar, é o melhor, é o mais indicado. O valor do investimento inicial é maior, mas pensando no espaço, num curto espaço de tempo você consegue ter de volta esse investimento. Vamos agora ver as pastas para arquivo. Para aqueles arquivos verticais, mesmo o deslizante, você usa a pasta suspensa, ok? Depois existem também tipos de pastas plásticas como esta e existem, aqui já falando do arquivo eletrônico, que são as pastas de computador. Então você pode abrir dentro do computador várias pastas com os nomes dos assuntos, como a gente vai ver agora, de como abrir essas pastas, tá? Existe o tema pasta dossiê ou pasta miscelânea. O que significa isso? Quando você faz um arquivo com vários documentos de assuntos diferentes, por exemplo, de uma única empresa, mas são vários tipos de documento, ela é considerada pasta miscelânea. Agora, quando cada pasta tem um assunto específico, aí é considerada pasta dossiê. Vamos ver agora os métodos de arquivamento. Você muitas vezes precisa fazer essa escolha. Então, o que é melhor para a empresa? Arquivar no método alfabético, numérico ou alfanumérico? Vamos ver cada um deles para você avaliar o que é melhor para a sua empresa. No alfabético, você vai abrir as pastas ou com o nome da pessoa ou com a região, por exemplo, se é uma empresa de vendas, você pode abrir pelo bairro, pela cidade, ou até pelo nome do empreendimento, ou ainda um assunto específico. Então, por exemplo, pasta financeira, pasta comercial. Então, isso são os arquivos alfabéticos, onde você classifica pelo nome, seja geográfico, nominal ou por assunto específico. E esse acesso é considerado direto, porque você vê o nome na etiqueta e já sabe o que tem dentro da pasta. Já no arquivo numérico, ele é mais indicado quando você tem muitos assuntos com vários nomes, que você acaba se perdendo na hora de procurar. Então, o que é mais adequado? Você numera a pasta 1, 2, 3, 4, 5 e existe um índice ao lado onde cada número se refere a um assunto. É mais fácil quando existem muitos nomes para serem classificados. Só que esse acesso
é indireto, porque primeiro você precisa do índice para depois chegar até o arquivo. E existe a combinação de números e letras. Você pode colocar na pasta o número também com o nome, porque às vezes você consegue direto. Ou se você se perder, você tem um índice para buscar a informação. Vejamos agora o tempo de retenção dos documentos. Eles podem ser guarda eventual, que são aqueles de interesse passageiro, então você durante aquele ano você usará aquele documento, depois você não precisa mais, ele pode passar para o inativo. Existem os documentos de guarda temporária, que são de interesses administrativos por um determinado tempo também, e existem os documentos de guarda permanente, esse você sempre precisará guardar, mesmo que não seja muito consultado, mas ele não pode ser descartado. Para isso, existe uma tabela de temporalidade. Então, consulte, é fácil, você pode achar na internet ou mesmo nas apostilas do Instituto Monitor, existe a tabela de temporalidade, porque cada documento tem um tempo específico de armazenamento e você precisa disso para classificá-lo como guarda eventual, temporária ou permanente. Vejamos agora o arquivo eletrônico, o mais usado ultimamente. Nessa era digital, todos os documentos acabam ficando no computador. Só que para isso você precisa de alguns cuidados, porque sempre qualquer documento no computador precisa ter backup, seja em CD, seja num outro computador, seja em pendrive, mas é importante você ter os arquivos em mais de um lugar. Hoje também é muito comum o arquivo em nuvens, que você pode consultar em qualquer lugar. Ainda há uma dúvida se isso realmente é seguro ou não, mas o que tem demonstrado é que há segurança nos arquivos em nuvens. Então, talvez a tua empresa precise adotar o sistema de arquivamento em nuvens. Para isso, você precisa de mais conhecimento, mais informação. Busque essa informação se for o caso do arquivo em nuvens, porque muitas vezes o seu diretor, o seu executivo está numa reunião fora, precisa de um documento e às vezes ele é muito grande para você enviar por e-mail. Então, se ele tem um arquivamento em nuvens, ele consegue em qualquer lugar com a internet consultar esse documento. Então, o sistema de arquivamento eletrônico é aquele feito no computador, onde não existe mais o documento físico. Se você precisa, você imprime um documento, mas guardado, arquivado, ele fica diretamente no computador. Ok? Essa foi mais uma videoaula do Instituto Monitor, do curso Técnicas em Secretariado, Organização de Arquivos.